enviado, contendo informações referentes ao primeiro quadrimestre de 2017, pelo senhor secretário municipal de saúde, Alisson Vitor Marques. Autoridades presentes, senhoras e senhores que não estão aí, bom dia. Gostaria de convidar para compor a mesa, no qual já está aqui do meu lado esquerdo, o secretário municipal de saúde, senhor Alisson Vitor Marques. Justificando também a ausência do vereador Adilson dos Santos Moreira. E gostaria de passar a palavra para o secretário para que possa fazer a apresentação. Johnny Kenia. Estou esperando só vocês dois. Bom dia a todos. Nós viemos trazer aqui mais um relatório quadrimestral. É basicamente a mesma coisa daquele que eu apresentei aqui há alguns meses atrás, mas com os dados atualizados dos últimos 4 meses. Podemos começar? Tá um pouquinho... Diminui um pouquinho o foco. Apaga a luz. Então, como eu falei, esse relatório vai constar os trabalhos da Secretaria nos últimos 4 meses, em atendimento ao disposto à Lei Complementar número 141 de 2012. Então, esse relatório, para quem já esteve aqui na última discussão, na última reunião, esse relatório ele é apresentado primeiramente no Conselho Municipal de Saúde, aonde é aprovado. E aí a gente traz aqui na Câmara para poder dar ciência desse relatório. Algumas discussões, algumas coisas, dúvidas que vocês tiverem e quiser sugerir, eu gostaria até que participassem da participação de todos lá no Conselho Municipal de Saúde. O Pardal está com essa intenção, né, Pardal? De ter uma aproximação maior. Então, gostaria da presença de todos vocês nas reuniões do Conselho, para a gente poder também debater outras ideias. Deixa eu só entrar nesse assunto antes de você começar a apresentação. O que acontece? O Conselho, a Câmara, junto com a Comissão de Saúde, participava das reuniões do Conselho. Nós descobrimos que no regimento, os vereadores que participam do Conselho, ele não tem autonomia para nada. Inclusive, teve situações constrangedoras com vereadores dessa casa, com a presidente do Conselho. Acredito que para ter um andamento melhor, para ter uma participação até de outros vereadores, a gente mudar essa questão do regimento, né, Pardal? Para que tenhamos voz dentro dessas reuniões do Conselho de Saúde. Mas aí vocês já devem estar discutindo sobre isso, porque o regimento já chegou a... o regimento chegou a contar na comissão. Né? Eu não sei se a comissão, se a Câmara tem poder para mudar o regimento. Você sabe, Pardal? Para tramitar. Aí a gente está estudando isso aí para... Teve o Astel.
Mas aí, enquanto vocês não discutem, não vê essa possibilidade jurídica, vão como participação popular mesmo, né? Vocês representam a população, acho que é bacana participar da reunião, pelo menos para poder ter saber o que acontece, tudo, acho que é legal. Aconteceu esse problema aí, mas a gente sente falta de vocês lá. A secretaria ela é composta, para quem já esteve aí, já viu, ela é composta pela assessoria ao gabinete, por receitas financeiras e orçamentárias, elaboração e acompanhamento de despesa orçamentária, acompanhamento dos contratos de aquisição de materiais junto ao depósito, acompanhamento de convênios e a elaboração de vários relatórios, que já foi falado aí, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, relatório nosso de gestão, plano municipal de saúde, plano anual de saúde. Isso tudo discutido junto a toda a equipe de saúde lá da secretaria. Nós tivemos aí em receita arrecadada, nesses 4 meses, de janeiro a abril, da União, R$1.531.000, do Estado, R$617.000, e de recurso próprio, R$3.775.000. Aí tem os recursos separados, esse valor que eu passei, tem os valores separados aí, depois vocês podem dar uma olhadinha, aqui não está muito visível para mim, então não vou comentar. Mas somando tudo isso aí, dá o que eu falei lá atrás. A receita arrecadada, a despesa com a União, dessa verba da União, foi de R$1.387.000, do Estado, R$501.000, e de recurso próprio, R$3.775.000. Aí a mesma coisa. O número de profissionais que nós temos hoje na Secretaria de Saúde, 288 funcionários, 7 são cedidos pelo Estado e pelo Governo Federal, e nós temos 4 estagiários. Na relação de frota, nós temos 27 veículos próprios, 8 locados e um cedido pelo governo. Lembrando que dessa frota locada aí, eram mais, nós fizemos a devolução e na próxima semana nós já vamos devolver mais um, que nós mandamos dar manutenção em um outro carro. Então a gente vai devolver um carro locado, vai gerar uma economia aí mensal de cerca de 4 a 5 mil por mês. Então no primeiro quadrimestre nós verificamos 27 veículos, realizamos a manutenção em 21, 4 serão leiloados, que já são sucata, que estava no pátio do Obras, e 2 estão em manutenção. Desses 21 que nós realizamos, 9 estavam completamente parados na garagem. Então nós colocamos para rodar. Claro que não são todos ao mesmo tempo, porque a gente também tem que pensar no valor de manutenção, que não foi prevista anteriormente, né, a manutenção desses carros que estavam parados. Como eu disse, tinha alguns carros locados. O atendimento de janeiro a abril, nós fizemos 1.040 viagens, dando observação ali em abril 283. O número de pacientes transportados foram 5.694. Nós tivemos um boom aí em março de 1.549 pessoas que foram transportadas. Isso aí varia muito por questão de época, né? Temperatura também, agora é época de frio, nós vamos ter alguns casos aí à parte. Cobertura de eventos, nós fizemos 58 coberturas de eventos, sempre é solicitado a gente algum evento, como que aconteceu na semana retrasada, da Câmara, né, o passeio ciclístico, esse evento que teve, foi nos solicitado aqui pela casa, uma ambulância com a equipe de enfermagem. Então, sempre que tem essa solicitação e a gente tem a viabilidade de poder atender, a gente tenta atender. A farmácia municipal, que gerou até nós conversamos aqui sobre aquela situação de não estava sendo entregue por fornecedor, o governo passado também não tinha feito a compra, agora a gente está começando a normalizar, mas ainda assim nós tivemos que acionar judicialmente alguns fornecedores, e esses fornecedores, só para poder explicar para vocês aqui,
que eu acho que alguns devem estar com dúvida. Esses fornecedores que estão atrás com a gente aqui, estão atrás do Estado inteiro. O Estado ele tem uma lista de registro de preço de medicamentos. Então, o que acontece? O Estado faz a licitação, aquelas empresas que ganham para fornecer para todos os municípios. Então, nós temos aí 853 municípios, se eu não me engano. Então, boa parte dessas empresas fornece. Agora, imagina, como que uma empresa vai conseguir fornecer para esse tanto de município? Então, a gente fica preso a essa ata do Estado, a gente já está tomando outras providências em relação a isso, está estudando com o jurídico se a gente não pode deixar de usar essa ata do Estado e nós fazermos essa ata, né? A gente tem a questão do registro de preço, então não pode ser um preço também que vai distanciado dessa ata do Estado. Mas o que não pode é a gente continuar aderindo a essa ata do Estado, como sempre foi feito, e continuar trazendo medicamento, porque a empresa não consegue atender a todos os municípios. Então, nós tivemos aí, nesse primeiro quadrimestre, 13.796 atendimentos. Aí, alguns dados foram para gráficos, né? Eu não estou conseguindo ler direito, não. Tem como dar uma escurecida aí? Tem, não? Então, é o que eu acabei de explicar. Aí tem fotos. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar por e-mail aqui para a Câmara. Tem fotos do estoque, lá da farmácia. Então, diante dessa situação, o estoque realmente ficou baixo e alguns medicamentos não são fornecidos. Nós temos algumas situações. Nós temos medicamentos que o Estado fornece, temos medicamentos básicos, que é o município que fornece, esse que aconteceu esses problemas, e nós temos também medicamentos que não são fornecidos nem pelo município, nem pelo Estado, e que vem através de demanda judicial, o que causa aí o aumento do rombo na saúde hoje em dia, essa judicialização. O Serginho, que é advogado, e há pouco tempo aconteceu um caso desse na família, né, Serginho? Então, nós temos essas situações em relação aos medicamentos. Na assistência em saúde, nós temos a estratégia de saúde da família, que é o posto de saúde, né? Mais grosseiramente falando. O NASF, que é o Núcleo de Atenção ao Apoio de Saúde da Família. O NASF hoje está na Academia da Saúde, lá na Rua da Granja, lá na Pedra Branca, Rua Nova Lima. A equipe de saúde bucal, o Centro de Especialidades Médicas, que é a Policlínica, o CAPS, a fisioterapia e o Centro de Referência do Idoso. Essa assistência em saúde, como eu disse, a estratégia de saúde da família, que é o posto, ela é a porta de entrada. O paciente está lá, passou mal, está com algum problema, ele vai diretamente no posto, aonde que acontece aí o atendimento, tanto individual quanto coletivo. Sempre promovendo, prevenindo, reabilitando, tratando a população nas necessidades básicas. Então, as principais atividades nesses 4 meses foram atendimentos médicos e visitas domiciliares dos médicos, atendimento de enfermagem, curativa, aferição de pressão, glicemia, grupos operativos, palestras em escola, comércio, indústria, acolhimento, pré-consulta. Esse acolhimento, gente, às vezes as pessoas nos questionam, mas esse acolhimento ela é uma determinação do Ministério da Saúde. Então, não é a Caeté que criou, não. Isso, todas as unidades de saúde do Brasil inteiro adotam esse acolhimento. Primeiro passa pelo enfermeiro superior e aí ele, sim, toma o direcionamento do paciente ali dentro da unidade. Nós temos também visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde. Agora, essas visitas vão aumentar, essa quantidade de visita, porque antes nós tínhamos nas unidades de saúde um agente comunitário que ficava para fazer a parte administrativa, lançar a produção no ESUS. Então, agora nós conseguimos ter uma pessoa só para poder fazer isso, e o agente comunitário de saúde, que ficava retido na unidade de saúde o dia todo, ele passou a ir para a rua também. Em quase todas as unidades já está acontecendo isso. Então, mais um profissional na rua, que vai gerar mais produção, e com isso também, quando a gente gera uma produção maior, a gente tem um retorno também maior de verba para a saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Participação também em mutirões e campanhas contra a dengue, como teve agora no mês retrasado,
cadastramento familiar, acompanhamento de famílias do programa Bolsa Família. A gente nós levantamos até dezembro de 2016, então esse índice, esse indicador, ele estava muito baixo. Então nós começamos a fazer um trabalho dentro das unidades para a gente poder levantar esse índice também, que estava muito abaixo do esperado, e o que a gente tem a capacidade também de ofertar. Acompanhamento diabético, gestante, pertence, idoso, criança, portador de deficiência, portador de tuberculose, hanseníase, HIV e demais doenças aí. Campanhas de imunização, como nós tivemos agora da influenza, né, contra a gripe. Caeté foram um dos municípios, e não foram muitos assim, a bater a meta do Estado. Então, o Estado liberou para a gente poder usar esse restante dessas vacinas para a população em geral, que não era desse grupo prioritário. Nós fizemos um trabalho de conscientização dentro das unidades e também com os agentes comunitários para poder a gente conseguir bater essa meta. E aí nós conseguimos. Reuniões de equipe, campanhas educativas, mutirão aos sábados de exame de prevenção de câncer de colo de útero, reunião bimestral de equipes médico, enfermeiro, NASA. A gente sempre está fazendo essas reuniões para discutir o que pode ser melhorado, treinamentos, cursos, capacitações diversas. Aí são algumas fotos de alguns eventos, algumas atividades que a equipe da saúde faz. Fotos também de treinamentos e eventos. Na policlínica, gente, nós fizemos desses 4 meses 2.530 consultas especializadas. De pré-natal foram 635, de enfermagem 1.520 e exames de prevenção nós fizemos 100. A fisioterapia atendeu 5.867 atendimentos. Só volta aí, fazendo favor. Ô Pardal, a gente tinha conversado aquela vez sobre a fisioterapia, você lembra? Esse número aí era para ser maior ainda, mas teve férias, né, do fisioterapeuta, mas deu uma aumentada aí no número de atendimentos. Pode passar. No CAPS, nós fizemos 916 atendimentos de enfermagem, 963 consultas de psicologia, 1.464 consultas psiquiátricas e 54 grupos operativos. No Centro de Referência do Idoso, nós tivemos aí 1.289 atendimentos realizados. Na saúde bucal, no decorrer desse período, foram realizadas ações preventivas e educativas, como escovação, creme dental, aplicação de flúor, bochecho, atendimento sempre em crianças e adultos. A quantidade de atendimentos ela foi bastante considerável, foram 20.672 atendimentos e procedimentos realizados na saúde bucal. Esse número aí, ele ainda foi um número considerável, mas esse número a gente está trabalhando para poder, no mínimo, duplicar ele até o ano que vem, tá? Os índices no Ministério da Saúde ainda estão muito baixos, se for comparado com a capacidade que a gente tem. Aí está descrevendo os procedimentos realizados pela saúde bucal. Na regulação em saúde, que é responsável pelos serviços de prestadores do SUS, convênios de cirurgias eletivas, a PPI, que é a pactuação, ela é responsável pela marcação de consultas especializadas, autorização de exame de média e alta complexidade e o controle e avaliação de contas. Ela regula, acompanha, negocia esses valores, né, que são fixados na média e alta complexidade. A quantidade de pessoas atendidas na recepção da regulação, nós fizemos aí, principalmente no mês de março, que eu falei que deu um boom, 1.360 atendimentos lá na recepção da regulação. Exames, nós tivemos aqui em Caeté 365 ultrassons realizados, 3.653 raio-x, ecocardiograma foram 311, e o outro que eu não estou conseguindo enxergar ali. Está bem, laboratório.
Exames laboratoriais, foram feitos 22.761 exames. Em BH, nós tivemos 154 de média complexidade. De oftalmologia, nós tivemos 422 de média complexidade e 140 de alta complexidade também em BH. Marcação de consulta especializada em BH, nós tivemos 553 e em Caeté 4.255. É o que eu falei da outra vez que eu apresentei o relatório anterior. Nós estamos trabalhando para a gente aumentar essa quantidade de consultas dentro da cidade, até mesmo para poder a gente melhorar o serviço de transporte para fora. Aí tem os dados que nós chegamos até os 553. Março, mais uma vez, foi o boom, 160. Pode passar. As consultas agendadas em Caeté por especialidade. Nós tivemos aí ginecologia pré-natal, 1.676. Ortopedia, 558, cardiologia, 444, pediatria, 524, neurologia, 281, urologia, 352, fonoaudiologia, 420. Então, deu um total aí de atendimentos de 4.255. Cirurgias e essas internações aí. Nós tivemos 54 cirurgias. Obstétrico, nós tivemos 104, clínica 393, pediátrico 5 e psiquiatria 1. Então, o total de internações locais foram de 560 nesses 4 meses. Essas são as informações passadas pela Santa Casa. Aí está o gráfico. Os pacientes transferidos para Belo Horizonte. Nós tivemos também no mês de março, como todos os índices anteriores, teve esse boom também de 36, né, perto de janeiro. Marcação de órtese e prótese. Nós tivemos nesse período aí 3 solicitações de órtese e prótese. Oxigênio terapia, nós fizemos mais 15 liberação de oxigênio. Não são a quantidade total, essas foram só as que foram fornecidas nesses 4 meses. Mas o número total é maior. TFD, que é o transporte fora do domicílio, nós tivemos 3 encaminhamentos, 2 para Cuiabá e 1 para São Paulo. O SAMU, que é o serviço que a gente tem, eu vou passar aí alguns dados também dele, pode passar. O SAMU, ele teve um boom aí de 44 também em março e só perdeu para janeiro. Então, esse mês de março ele foi... De todos os meses, em todos os índices, os indicadores o mês de março foi o que foi maior aí. Nós tivemos 117 traumas atendidos no SAMU nesses 4 meses, 173 casos clínicos, 10 de internação hospitalar e um total aí de 33 de última forma, que, como eu disse, são aquelas ligações, trote, ou ligações que não chegam a ser atendidas porque não é caso de SAMU. Os índices ali, da outra vez eu não passei detalhado, nós tivemos em janeiro 1 atropelamento, fevereiro também 1, março 2 e abril 1. Acidente de moto, nós tivemos 3 em fevereiro, 2 em março e 3 em abril. Acidente de bicicleta, nós tivemos 1 em fevereiro e 1 em março. Acidente de automóvel com automóvel, nós tivemos 1 em fevereiro e 5 em março. Todos esses aí foram... que eu estou falando, foram atendimentos realizados pelo SAMU, tá? Urgência e emergência. Moto com automóvel, nós tivemos 4 em janeiro, 4 em fevereiro, 5 em março. Então, até mesmo pelo que foi falado aqui anteriormente, nas votações, sobre essa lei, né, do mototáxi, tem que haver uma campanha também de conscientização, assim que estiver votando esse projeto de lei. Seria bacana aproveitar que vocês vão ter um número grande de mototáxis aqui, fazer uma campanha de conscientização com eles, para, né, saber rodar direitinho, evitar correria e tudo. Acidente de moto com moto, nós tivemos 1 em janeiro, 1 em fevereiro. Moto com algum objeto fixo, ou poste, ou alguma coisa assim. Nós tivemos 1 em janeiro, 1 em fevereiro, 1 em março. E automóvel com objeto fixo, nós tivemos somente 1 em março.
A Prefeitura também, como foi dito anteriormente, ela tem um serviço credenciado de UTI móvel. Quando tem alguma situação que a Santa Casa ela aciona um paciente que precisa de fazer uma transferência, a gente liga entra em contato com essa prestadora de serviço e eles vêm e fazem essa remoção do paciente para Belo Horizonte. Então, o município também de Caeté, da outra vez nós não passamos, e foi uma solicitação até da Comissão de Saúde aqui. O município de Caeté tem um convênio com a Santa Casa, como todo mundo sabe. Esse convênio ele era até dia 28 de fevereiro no valor de 207 mil, e a partir do dia 28 de fevereiro nós demos um reajuste de 6,5% da inflação, gerando um total aí de 220 mil de repasse para a Santa Casa desse convênio de urgência e emergência. Então, como eu disse, antes do aumento, tem os números ali, depois do aumento foi um total de 226.421. Esses 6 mil aí são algumas situações de consulta, alguma contratualização que a gente tem também com a Santa Casa. Esse valor repassado aí em 4 meses deu um total de 878.461. Aí são serviços ofertados pela Santa Casa, serviço médico, pessoal de apoio, ultrassom, raio-x, laboratório, PA. Essa semana terminou um estudo que nós pedimos, a controladoria interna do município, para poder ir na Santa Casa, fazer um estudo, sobre a questão da porcentagem ali. A gente queria entender essa porcentagem que a Santa Casa ela cobra da gente. Dando um exemplo aí de raio-x, eles cobram 55% do material gasto pelo hospital com o PA. Então, a gente queria saber da onde que veio esse cálculo. Então, agora a gente está fazendo esse levantamento lá. Pode passar? Os serviços ofertados pela Santa Casa no PA, nós temos 2 clínicos 24 horas, um ortopedista 6 horas, ginecologia e anestesia 24 horas, cirurgia alcançável também, pediatria 6 e pediatria alcançável 18. Essa cirurgia e pediatria alcançável, o médico ele não fica na Santa Casa, mas ele fica de sobreaviso se caso precisar. Isso faz parte do convênio que a gente tem com a Santa Casa. Essa questão de horário, a gente está conversando muito lá com a administração da Santa Casa, porque a gente sabe que nós não temos esse serviço da forma com que a gente quer. Então, a gente está conversando, está cobrando e vamos ver o que a gente vai resolver disso aí. Dessa forma que até então era feito, da outra vez a gente já conversou sobre isso aqui, não pode acontecer mais. Se a gente paga por 24 horas de serviço, a gente tem que ter 24 horas de serviço. Se a gente paga lá o pediatra para ficar 6 horas e ele fica 4, não é justo nem com a gente que está pagando e nem com a população que está precisando de atendimento. A classificação de risco, que é aquele protocolo de Manchester, a Santa Casa passou para a gente que ela fez 8.971 classificações nesses 4 meses. Isso tudo está sendo levantado também, tá, gente? São informações da Santa Casa que a gente tem que colocar no relatório. Então, a gente tem bastante cuidado para colocar lá da onde que veio a fonte. Essas informações não são da secretaria, são a Santa Casa que fornece. Nós temos serviço de vigilância em saúde, que é a vigilância epidemiológica, zoonoses, vigilância ambiental, saúde do trabalhador e a vigilância sanitária, que é a mais acionada. Mas a gente tem as zoonoses, que daqui a pouco vai estar aí com, né, aquela audiência que nós fizemos com a SGPAM, vai estar aí trabalhando em parceria com eles. A vigilância, só para falar um pouquinho de cada uma, a epidemiológica, ela reúne informações para conhecer o comportamento, a história natural das doenças, bem como detectar e prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente as medidas indicadas e eficientes que levam à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Esse setor ele trabalha com sistema de informações, mas vale ressaltar que esses dados referentes aos bancos de dados estão sujeitos a alteração devido a essa retroalimentação que acontece a todo momento.
podendo chegar em média 2 anos para fechar esse ciclo aí. Deixa eu ver se eu pego essa página 10. Como não está dando para ler ali, nós tivemos aí acidente com animais peçonhentos notificados de janeiro até agora, nós tivemos somente 1 e confirmados também somente 1. Atendimento antirrábico, 37 notificados e 37 confirmados. Dengue, nós tivemos 5 notificados, mas graças a Deus nenhum confirmado. Febre amarela também, esse dado aí, ele foi preenchido errado. Febre amarela, nós tivemos 1 caso notificado, mas esse caso ele foi descartado, tá? Então aí tem um erro de digitação que não foi consertado lá na outra apresentação que eu trouxe ontem no notebook, eu já tinha consertado ele. Tuberculose, nós tivemos 1 caso notificado e 1 caso confirmado. Violências, nós tivemos 8 casos notificados e 8 confirmados. E daí para baixo nós não tivemos nenhum caso notificado nem confirmado. Óbitos por gênero, nós tivemos 26 mulheres e 43 homens. Então, morreram mais homens do que mulher aí na cidade. No sistema de informações de mortalidade, as principais causas de mortes ali. Doença circulatória, gente, foi a que mais teve casos de falecimento. Então, outras causas de mortes aí, juntando deu 39%, mas essas doenças circulatórias foram a que mais chamou a atenção e que a gente vai começar a fazer um trabalho também nessa área. Já tem um trabalho em todas as áreas, mas a gente vai começar a focar essa população aí. Número de óbitos por faixa etária. Nós tivemos aí 19 de 60 a 69 anos e 17 acima de 80 anos. Nascidos vivos em Caeté. Nascimento em domicílio nós não tivemos nenhum. Nascidos vivos de residentes em Caeté, na Santa Casa, 79 bebês. Nascidos vivos em Caeté, com residência em outros municípios, nós tivemos 18. E nascidos vivos em outros municípios e que são residentes em Caeté, 48. Dando um total aí de nascidos vivos residentes em Caeté de 127. Lembrando que residentes em Caeté, nascidos em outro município, foram 41 nascimentos em Belo Horizonte e 7 em Nova Lima. Número de partos por faixa etária. Nós tivemos aí 2 partos de 10 a 14 anos. É um número baixo para uma população de 44 mil habitantes, mas a gente não pode deixar de trabalhar a conscientização continuar trabalhando a conscientização dessas adolescentes aí. E o que chamou atenção ali foi um número de 34, de 25 a 29 anos. Nascidos vivos por gênero. Como morreu mais homem, também nasceu mais homem. Então, as mulheres que vivem reclamando aí da quantidade de mulher para homem, a gente aqui em Caeté, a gente morreu mais homens, mas nasceram também um número considerado de mais homens do que mulheres. 74 homens e 53 mulheres. Tipos de parto, nós tivemos 73 vaginal, 54 cesáreo. Então, hoje em dia, a conscientização em relação a esse parto vaginal, ela aumentou bastante. Nesse sistema de informação também, nós tivemos aí somente 9,44% de partos abaixo de 2,5 kg. Então, as crianças estão nascendo mais saudáveis, né? Se a gente for olhar aí, 90% de crianças nascendo acima de 2,5 kg, que é o que o Ministério da Saúde ele preconiza. Então, nós temos o Programa Nacional de Combate à Tuberculose. O município de Caeté desenvolve ações nessa área com a equipe de saúde da família e faz a identificação inicial desses casos que são encaminhados para serem diagnosticados pela referência técnica, lá na Policlínica. Além disso, faz a busca ativa
no PSF, muitas das vezes através dos agentes de saúde que visitam as residências. Nós tivemos aí, nesse mês, como eu falei anteriormente, um paciente diagnosticado com tuberculose, nesses 4 meses. No Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase, são feitos semanalmente pela nossa referência técnica e são avaliados todos os casos. No ano de 2017, até agora, nós não tivemos nenhum caso de hanseníase. No Ciscolo, que é o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo de Útero, nós tivemos 241 coletas feitas lá na Policlínica, que é o que concentra mais. As unidades de saúde fazem, mas a Policlínica, porque a gente tem lá os ginecologistas que fazem esses atendimentos. As zoonoses, ela controla, né, tanto esses casos de dengue, febre amarela, leishmaniose, esquistossomose, doença de Chagas e raiva, e trabalha também a educação em saúde, com orientação à população, controle de roedores, mosquitos, cobras, carrapato, morcego, escorpião, os insetos em geral. Programa de controle da leishmaniose, nós tivemos 31 cães eutanasiados, 55 coletas de soro para diagnóstico, e de fonte rápida, teste rápido, nós fizemos 45. Programa de controle da esquistossomose, nós tivemos aí exames negativos, graças a Deus, 99,05%. Aí tem algumas fotos das ações das zoonoses. E as ações de enfrentamento, como eu disse, tem as visitas dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemia, orientação à população sobre o combate ao Aedes, remoção de criadouros, tratamento. Nós temos 2 equipes de borrifação. Nós tivemos um caso agora há pouco tempo, infelizmente, né, roubaram alguns equipamentos da vigilância, né, das zoonoses. Temos também, nós fazemos trabalhos educativos e mobilização nas escolas, nas ruas, parcerias com igrejas, para poder fazer divulgação, como quem vai à missa aí na igreja aqui do centro, o Zé Brandão deve ter escutado aí do padre, né, sobre essa campanha que nós fizemos, a última agora, do mutirão da dengue. E essa campanha, ela teve uma situação diferente. Dessa vez, os agentes, eles foram nas casas, nos quintais das casas, para poder orientar a população e fazer o recolhimento de lixo, né, de tudo que estava lá, que poderia gerar algum caso de dengue. Antes faziam uma campanha com a população, mas a população é que fazia, que juntava isso e entregava para a coleta. E dessa vez nós somos dentro, né, das casas das pessoas, para poder, com autorização, claro, para poder fazer esse recolhimento. Com isso também nós acabamos ajudando esqueci o nome da GEA, né? Que faz a coleta seletiva, a GEA, da associação. Eles fizeram uma coleta bem considerável e acabou ajudando também na parte deles lá. A integração com a atenção básica, Santa Casa de Caeté e laboratórios referente à notificação e fluxo de atendimento. Graças a Deus nós não tivemos aqui, esse ano nós não tivemos aquele boom de dengue, de casos de dengue que aconteceu no ano passado. Então, estava toda a estrutura montada, o fluxo montado para se acontecesse, mas graças a Deus nós não precisamos de usar esse fluxo aí que a gente já tinha montado, esse plano de trabalho. Vigilância em saúde do trabalhador. Essa política nacional de saúde tem como finalidade definir os princípios, diretrizes, estratégias a serem observados pelas 3 esferas de gestão do SUS para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase da vigilância, visando a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente de modelo de desenvolvimento do processo produtivo. As ações desenvolvidas, nós tivemos aí 3 inspeções a empresas, encaminhamentos de trabalhador aos serviços de saúde e segurança, nós tivemos 5. Encaminhamento de trabalhador para avaliação ao CERESP, nós tivemos 6. E a notificação de acidente com material biológico, nós tivemos 8. Nos ações de enfrentamento da vigilância, tiveram distribuições de telas de caixa d'água para a população,
mediante assinatura de um termo também, a gente não faz essa distribuição aleatória. Classificação de risco domiciliar, mediante a visita de agente comunitário de endemia e agente comunitário de saúde, sendo o imóvel identificado através de ficha de visita, através de cores, né, vermelho, que não há foco, e verde quando há algum tipo de quando não há foco, e vermelho quando há algum tipo de foco, e a realização de bloqueios de transmissão nos locais onde os casos são notificados. Aí são algumas das atividades desenvolvidas pela vigilância. E é só. Lembrando, gente, como aqui é a reunião, estava conversando com o vereador Nando agora há pouco, essa reunião é para dar ciência aqui para a Câmara das atividades que já são realizadas na Secretaria. Nós temos aí a Secretaria aberta para todos que quiserem, e eu estou até muito feliz, porque eu estou recebendo muito vereador lá, às vezes para questionar alguma coisa, né, solicitar algum tipo de situação, mas que eu acho que é importante esse trabalho, tanto da Câmara, eu falei aqui da outra vez com o Pardal, não só da Comissão de Saúde, mas da Câmara, aproximar mais da gente, aproximar mais das outras secretarias e tentar trabalhar ajudando. Eu tenho certeza que as outras secretarias, os outros secretários, todos vão receber vocês, já devem estar recebendo aí, porque a gente não pode atender a todas as solicitações, mas a gente escuta e tenta chegar num denominador comum. E ideias também, né? Eu não sei se todos tiveram acesso, eu mandei para alguns que eu tinha na hora WhatsApp. Ontem nós começamos a implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde do município. Esse prontuário ele é muito importante. Quem tem acesso à internet aí, pode chegar lá no Ministério da Saúde, dar uma olhadinha, consegue ter acesso a, pelo menos, o exemplo de como ele funciona e como que a gente vai chegar a isso. Nós começamos a implantação em algumas unidades, estamos ainda testando, vamos precisar de equipamentos. Ontem eu conversei com o vereador Guilherme, ele perguntou sobre a questão de custo disso, a preocupação dele em saber, né, dos gastos, a preocupação de vocês. Nós não gastamos nada, viu, Pardal e Carlos? Nós não gastamos nada para começar essa implantação do prontuário eletrônico. Nós pegamos o que a gente tinha de equipamentos, nós tínhamos o estoque da secretaria no porão, 30 computadores. Nós pegamos esses computadores que já estavam, nós não compramos, a gente vai precisar de comprar mais para frente para a gente colocar o prontuário eletrônico, todas as funcionalidades dele, né? Certinho a gente vai precisar, mas nem tanto básico. Um pouquinho a mais nós começamos a implantar. Então, sem custo, nós não contratamos empresa nenhuma para poder fazer essa implantação. O prontuário eletrônico ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, não é empresa privada. Por mais que eu queira, para frente a gente vai planejar a contratação de uma empresa privada, porque o prontuário, todo o sistema, existem empresas que têm um sistema todo completo e que não tem falhas. Eu consigo ter acesso a tudo com esse sistema. Mas o prontuário eletrônico ele atende muito bem e já é um pontapé inicial para a gente poder começar a modernizar isso aí e evitar, como foi citado na matéria que foi veiculada ontem, evitar essa duplicidade de exame. Às vezes a pessoa vai lá e faz um exame hoje, daqui a 15, 20 dias ou um mês, ela cisma e vai e quer fazer outro. Então ela toma a vaga de outra pessoa que está ali na fila esperando. Então nós começamos essa implantação, vai gerar uma economia muito grande a médio e longo prazo. Não falo a curto, mas a médio e longo prazo. Uma informação também que eu passei, eu acho que eu já passei para o Pardal, passei agora mais cedo aí para alguns que eu conversei, foi em relação à telesaúde do Estado. O Estado, infelizmente, ele nos deve mais de R$1 milhão de reais em repasse, só a Secretaria de Saúde de Caeté, e o Estado agora ele está cortando mais ainda. Ele não está pagando, os repasses que ele tem que fazer mensais, o Estado não está passando, e agora vai cortar o telesaúde. Hoje a gente usa o telesaúde principalmente no eletro, lá na policlínica. Você vai fazer um eletrocardiograma, você faz o exame
ele vai através do telesaúde para um médico de Belo Horizonte, o médico ele vê o exame e já emite o laudo. Funciona muito bem. O Estado agora, alegando falta de recurso, vai cortar isso. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão na policlínica, vão fazer o eletro, mas o laudo não vai sair na hora. E nós não temos condições de contratar um cardiologista só para poder emitir laudo. Então, o cardiologista vai ter que separar. A gente ainda está analisando como que vai ser esse fluxo. O cardiologista vai ter que separar uma parte do tempo para poder fazer esse laudo. Ontem, conversando na reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Belo Horizonte, eu conversando com alguns secretários aqui da região, surgiu uma ideia que a gente vai ver a viabilidade jurídica dela, de juntar alguns municípios próximos aqui e contratar um médico para poder fazer isso. O médico já é especialista nesses laudos. Porque a gente sabe que a gente tem cardiologista, mas se a gente tiver um cardiologista que é especialista nisso, o laudo vai continuar saindo na qualidade que ele é feito hoje. Isso se o Estado não voltar atrás, porque está havendo uma pressão muito grande do COSEMS, que é o Conselho de Secretário de Saúde do Estado, em cima disso. Então o Estado ainda ficou de rever. Mas a decisão ainda é de acabar com esse telesaúde. No mais, gostaria de agradecer a vocês aí pela presença hoje. E, como eu disse da outra vez, a Secretaria de Saúde está de portas abertas. Eu quero trabalhar, e a gente está trabalhando, né, com a Comissão de Saúde, a gente tem conversado muito em relação a algumas demandas. E eu tenho algumas novidades para vocês, mas eu não vou falar agora não. Para não estender mais, que eu sei que tem vereador aí que tem que, né, Fernando? Tem algumas coisas alguns compromissos também. Gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores, se quiserem fazer algum questionamento. Com a palavra, vereador Pardal. Oi. Bom dia mais uma vez. Eu fiz algumas pontuações aqui, secretário. Eu vou passo a passo para a gente ser dinâmico aqui, na minha visão. Eu posso te interromper só Pode, à vontade. O Guilherme me lembrou que, agora, essa semana, vocês devem ter ouvido falar sobre as fitas de glicemia. Muita gente aí reclamando. O Estado também cortou. Tem uma promessa aí para agosto voltar a fornecer de outra forma. Mas o Estado fez o corte dessas fitas de glicemia. Então, quem acompanha aí jornais, o Calil, por exemplo, mandou comprar, né, usar recurso próprio. Ontem eu estava conversando com o vereador Tonhão sobre isso. Eu já pedi o caso para fazer o levantamento lá e a gente vai comprar, né, com recurso próprio que a gente não tem, né, vai fazer parte do rombo que a gente já pegou a secretaria de 2 milhões e lá vai pedrada aí. Então, a gente vai fazer a compra dessas fitas de glicemia para 1 mês, para a gente tentar fornecer por 1 mês. Para vocês terem uma ideia, o tanto que a gente, né, que o Estado fornece, vai gerar um custo aí de mais de 20 mil, 40? Se for um mês completo, de 45 a 50 mil, que a gente vai ter que fazer a compra, que o Estado, mais uma vez, não está honrando com o compromisso dele. Então, eu estava conversando com o Tonhão ontem, a gente está fazendo o possível para a gente diminuir esse rombo, devolvendo carro alugado, renegociando aluguéis, saindo de locais alugados para ir para prédio próprio. O Nando está acompanhando mais de perto aí onde que era a escola lá, né, Nando? Da Pedra Branca. Lá, depois que tiver licitada a empresa que vai fazer essa reforma, lá nós vamos reformar e passar a unidade de saúde para lá. Nós vamos usar para o município e também sair do aluguel, enquanto a outra unidade, a UBS, não começa a obra e fica pronta. Então, por mais que a gente esteja tentando diminuir esse rombo, acontecem essas situações. O Estado não faz a parte dele e, para a gente não deixar a população totalmente sem, a gente vai ter que usar de recurso próprio para poder fazer essa compra. E, além disso, o rombo também maior, a gente tem aí com a judicialização, tem medicamentos que só uma pessoa, o medicamento dela mensal é R$41 mil. Eu falei da outra vez. O Estado não faz a parte dele, que era para o Estado fornecer isso, e aí o Estado não fez, o município tem que arcar. Porque quando chega lá a determinação da juíza,
ela cita o município, o Estado e o governo federal, mas quem que vai fazer o Estado e o governo federal cumprir? É mais fácil a juíza atravessar a rua e vir aqui no gabinete do prefeito do que ir lá no Estado conversar com instância superior. Então, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, por mais que a gente tente diminuir esse rombo, a gente tem essas situações aí. A questão do SAMU, eu comentei ontem, até com o João Carlos. O SAMU, essa reunião do consórcio, o SAMU, como eu disse, era para o Estado assumir quase totalidade do custo dele, e aí o Estado não assumiu. Até hoje a gente tem um custo aí de quase R$900 mil por ano com o SAMU, sendo que era para a gente ter 160, 180 mil de custo. Ou seja, é uma diferença muito grande. Isso vai tudo para o rombo. Então, essa reunião de ontem, ela foi até muito boa, porque se o Estado tem 15 dias de prazo, tinham várias autoridades lá na reunião, o Estado tem 15 dias de prazo. Se o Estado não for assumir a parte dele, infelizmente o consórcio vai ter que acabar, porque os municípios eles não têm condição de manter mais. E aí vai gerar um outro problema, que é a situação do SAMU, a situação do CETES, que é o transporte. Hoje nós temos 2 ônibus aí que fazem esse transporte, com um custo bem menor do que um ônibus comum alugado de alguma outra empresa. Então, nós temos essa situação aí. Infelizmente, se a gente não tiver um compromisso maior, até mesmo dos deputados, que cada vereador aí tem algum tipo de relação, em cobrar isso do Estado, vai piorar. Assim como já está piorando com essas notícias aí que eu estou dando para vocês. Então, eu acho que os vereadores que não estiverem aqui, vocês puderem repassar para eles, cada um com seu deputado aí de base, aí de apoio, cobrar lá no Estado uma resolução desse problema. Porque daqui a 15 dias pode ser que a gente tenha um problema maior. Caeté, junto com mais 10 cidades, está adimplente com o consórcio. Paga em dia as obrigações. Agora, tem várias cidades, como Sabará, por exemplo, que está devendo o consórcio. E com razão, porque Sabará ele paga o consórcio, ele não tem ônibus e nem SAMU. Sabará não tem SAMU. E Caeté tem. Então, para vocês verem a situação que se encontra a saúde aí. Então, eu queria uma mobilização maior também de vocês para isso, se vocês puderem ajudar. Falando demais, né? Com a palavra, vereador Pardal. Bom, em primeiro, eu queria agradecer, nós aqui agradecemos a sua presença e dos seus companheiros da Secretaria de Saúde, agradecer aos vereadores que honram com responsabilidade seu mandato e se mantêm presentes no plenário, né? Salvo aqueles que justificaram a ausência. Agradecer o público presente em massa, né? Que tudo que tange saúde, eles enchem a galeria, toda vez é isso aí, né? O gabinete ferve de reclamação, mas quando vem tratar o problema, ninguém aparece. Assim como o plano diretor também. Então, a gente fica triste, sabe? Porque a gente percebe que muitas das soluções na saúde, não só para Caeté, mas para qualquer município, eu entendo que vai ter que ter trabalho, vai ter que ter vontade, porque nem tudo está atrelado só ao dinheiro. Porque muitas vezes tem dinheiro, mas não tem resultado porque não tem competência. Eu que pontuei alguns questionamentos aqui, Adson, e antes disso eu quero ainda ressaltar, em diálogos informais que temos, a gente percebe a sua vontade. Já deixei claro aqui que a Comissão de Saúde, ela decidiu em ter uma outra linha de trabalho com relação à saúde no município. A gente tem trabalhado de uma forma mais reservada, até mesmo porque a gente vem buscando e colhendo informações para talvez somar em melhorias para as pessoas, né? O nosso trabalho ele tem que surtir algum efeito. Quando o presidente diz que estamos a partir de hoje entrando em recesso, e foi até assim interessante, porque nós já estamos há 6 meses do mandato, né? E a gente, por enquanto, vem organizando o que foi cruelmente desorganizado. A gente percebe que
várias pessoas que estiveram nessa casa, prefeito que passou na gestão passada, teve muito marketing, pouca solução, pouco resultado ou quase nada. O que manteve aqui foi muita propaganda e o cidadão cada vez mais crucificado com seguras irresponsabilidades dos gestores. Então, eu queria deixar aqui, Alisson, primeiro, não é um questionamento, eu vou deixar uma mensagem e você vai resolver ou tomar providência. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, de forma muito modesta, mas também não posso ignorar o meu trabalho de anos na saúde na cidade, tenho sido procurado desde que fui vereador na outra legislatura, mesmo não sendo vereador, e agora ainda muito mais. Um grande problema que tem chegado a mim, e a gente tem discutido isso na comissão, é a questão do transporte. Você apresenta aqui, e eu vejo isso com muita tristeza, quando eu queria que você estivesse colocando aqui que o município fez 50 transportes na saúde para Belo Horizonte. Porque aí a gente entender que esses outros 5.600 foram tratados aqui. Mas o Estado quer isso, né? Da ambulância, dá condições para transferir, não para cuidar no município. E com essa demanda grande, a gente entende também, é uma questão que você vai ter que rever com os seus funcionários na parte que compete a questão de distribuição do transporte, tem chegado muita reclamação com questão de desorganização, entendeu? A questão de distribuição, pessoas que estão ficando para trás, não está cumprindo horário, e, enfim, e são reclamações que eu também não estou apontando veracidade nelas. Vale a pena a gente colocar que foi levantado aqui pela comissão, eu acho que posso falar pela comissão, né, Fernando? E tem sido constante as reclamações. E isso aí você não precisa me responder, a menos que os pares queiram como resposta ou os presentes, porque apesar de serem funcionários, são cidadãos e usuários. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, em primeiro momento, eu não sei se o Dr. Johnny já saiu, mas eu gostaria até que ele estivesse. Uma coisa que é interessante, olha para você ver. Nós fizemos uma conta aqui, eu e o Fernando, rapidinho. Você apresenta um relatório dos últimos 4 meses de atendimento, certo? O valor apresentado pelo que foi prestado, seguramente, numa matemática que não deixa dúvida, o município pagou por cirurgia realizada na Santa Casa, ou seja, 14 a cada mês, pelo valor que a gente tem de informação, dividido pelos procedimentos que são apresentados aqui no quadrimestre, a gente chega a um absurdo número de R$ 4.200 por cirurgia mensal. Ou seja, estamos pagando caro por um serviço que acontece pouco. Isso aqui eu estou falando só da parte de cirurgia. Outra coisa, nós temos informações responsáveis que o hospital recebe pela manutenção de 2 leitos para pacientes de psiquiatria. Aí no quadrimestre ele apresenta uma internação. Isso não pode ser aceitável, porque nós temos uma demanda grande. É só simplesmente no CAPS ali que a gente vê pacientes que precisam dessa internação, ficam reféns no atendimento secundário, no CAPS, e como é que se apresenta aqui uma internação em 4 meses? A saúde de psiquiatria no município, eu tenho que ter muito resguardo e muito zelo em falar disso, porque eu usei essa tribuna em 2010, eu quase morri de tanta pedrada, e queriam me rotular até homofóbico. Então a gente quer defender, lutar pela saúde dos pacientes e principalmente pela qualidade de vida das famílias que têm esses pacientes psiquiatras em casa, e o município apresenta um quadro que para mim é surreal. Outra coisa interessante, que para mim é um absurdo, eu também falo em nome da comissão e seguramente faço de minhas palavras de todos os vereadores. Como que você aceita um convênio, secretário, aonde você coloca
no serviço ofertado de cirurgia alcançável e de pediatria alcançável, e paga-se por esse serviço um atendimento 24 horas sobre aviso, e nenhum dos cirurgiões moram na cidade. Eu entendo que o município está pagando por um serviço que não está recebendo. Onde que você vai chegar um Por paciente... isso o contrato não foi renovado até hoje. Onde que você vai chegar com um paciente, secretário, num hospital que precisa de uma intervenção cirúrgica de urgência, o médico está sobre aviso em Belo Horizonte, sabe-se lá onde, e está recebendo por isso. Pediatra, a gente ainda faz uma considerável justiça ao serviço sobrecarregado do doutor Anderson, que é só ele que atende o município, mas a cirurgia, para mim, é inaceitável. Eu prefiro pagar custear um cirurgião geral, oferecer ele residência, domicílio, a palavra, doutora Kênia, domicílio e residência. Domicílio tem que ficar, né? Residência ou domicílio que tem que... Então, pronto, respondido. Então, o que que acontece? Nós que tenhamos que custear a residência desse cirurgião aqui, porque pagar 5 cirurgiões, 6 cirurgiões sobre aviso em Belo Horizonte, e o cara, com todo respeito, o profissional apresentar 14 cirurgias mês, salva as vezes que ele vem no hospital. Se precisar de urgência, emergência, eu garanto aos senhores que não vai ter solução. Outra coisa que me chama a atenção aqui, secretário, posso mudar? Posso continuar? Outra coisa que me chama a atenção aqui é na folha 9, na parte de urgência e emergência dos serviços ofertados também, tem que ser revisto. Eu não estou falando que não há merecimento, não haja mérito, mas eu acho que tem que ser revisto a questão do último item aí, ó, dos serviços prestados na parte de urgência e emergência, dos gastos. Vocês fizeram um negócio aqui que é só para menino ler, viu? O que é isso aqui? Gastos indiretos do PA. O município, paga dentro do convênio aluguel para usar a Santa Casa. Isso para mim é berrante, viu? E uma outra situação, no quadro de baixo, na urgência e emergência, na classificação de risco. A Santa Casa, como o senhor colocou, que são números que você reporta deles, né? Que foram repassados pela Santa Casa. Eles colocam aqui na classificação do Manchester 8.971 classificação, mas não tem um comparativo de atendimento para a gente ver o que foi classificado e o que foi atendido. Ficou vago demais. Eu acho que esse número é importante, Alisson, porque nós não sabemos no atendimento qual o número que foi atendido, o que foi triado e o que foi liberado, para a gente chegar a o real número da urgência, porque talvez a gente está pagando urgência de uma coisa que realmente não existe. Minhas palavras, secretário, ela não condena nenhum profissional do hospital. Ela está condenando aqui, ou sugerindo condenação aos números apresentados. A questão do prontuário eletrônico, para finalizar, caminhamos juntos na campanha política, eu e o Fernando, né, na nossa proposta para a saúde, a gente levantou algumas coisas, e a gente não tinha dado esse nome de prontuário eletrônico. A gente tinha até comentado que seria uma atenção à saúde, uma coisa desse nível. Eu acho que vai somar muito para a qualidade do atendimento e para a rapidez no atendimento dos usuários da Santa Casa, principalmente, se esse prontuário tiver acesso direto ao atendimento do PA. Porque eu acho que vai ganhar em agilidade no atendimento se todo o atendimento da saúde dos postos tiverem acesso direto à informação no atendimento do profissional que esteja na urgência. Eu tenho certeza que eu já comentei sobre isso com o senhor, e eu espero que esse prontuário não esteja restrito somente às unidades do PSF e dos postos, porque
traduzido em receita, eu acho que a gente vai ter uma economia interessante, porque há um dispensário de medicação, de atendimento desnecessário, repetitivo, por pacientes que às vezes eu tenho isso dentro da própria família, que adora Santa Casa e posto de saúde, né? Quando não tem nada para fazer, vai dar uma volta no posto de saúde. Então, até para restringir a necessidade de atendimento repetitivo por pacientes que realmente só enchem o espaço das pessoas que realmente estão precisando de atendimento. Essas considerações, Adson, a gente vê aqui com alguma tristeza, porque a gente, quando apresenta números, e é a sua função aqui hoje com seus colaboradores lá da secretaria, a gente percebe, assim, passando uma olhada rápida, que tão pouco se prioriza a qualidade e não fica atrelado muito a números e a valores, sabe? E a gente percebe que precisa haver uma mudança. Eu sei que você está com esse gás, eu sei que a sua equipe é boa, e quero acreditar que desde lá do Conselho, que eu venho repetindo, que é um órgão deliberativo, é o pilar da saúde no município, eu não quero me decepcionar nunca com o seu trabalho, com a sua responsabilidade, com os demais colaboradores da secretaria, porque a gente está com vontade de mudar. Sabe, a gente está com vontade de ajudar, mas a gente está com vontade de mudar, e a gente percebe que as mudanças são necessárias e emergentes. Então, eu gostaria de continuar confiando no seu trabalho, no trabalho dos seus colaboradores, para que a gente busque tudo que for de melhor para a saúde aqui em Caeté, sem nenhuma demagogia das minhas palavras, que seja qualidade a cada dia para cada um que precisa dela. Por hora é só, muito obrigado. A questão do transporte, por mais que você falou que não tinha necessidade, por mais que você falou que não tinha necessidade, mas é bom frisar, nós tivemos um problema sério no início da gestão com o transporte, sim. O pessoal ficando para trás, indo mais gente do que o normal, onde tem 25 lugares, estava fazendo, o próprio setor de transporte nosso, estava errando e colocando lá mais 4 pessoas. Então, nós fizemos uma reformulação, e agora melhorou muito. Então, essa questão de ficar a gente para trás não tem acontecido, pelo menos não tem chegado reclamação lá para mim. A gente só toma conhecimento quando chega para a gente. Se não chegar, até então, para mim está funcionando. Então, essas reclamações todas que você falou, nós fizemos uma reformulação. O setor de transporte está trabalhando até bem agora. Claro que problemas podem acontecer. Nós temos aí uma cidade de 44 mil habitantes. Por mais que a gente tenha carro levando, a gente não consegue atender todo mundo, igual eu falei. Mas a melhoria ela tem que ser contínua. Então, o que você falou, eu vou apurar, né, se está continuando isso, porque não tem chegado. Chegava muito através da ouvidoria, que a população usa pouco. E a população deveria de usar essa ferramenta, porque eu falo com todos que me procuram. Procura a ouvidoria, faz a formalidade, porque aí sim a gente tem condição de apurar e a gente tem condição também de justificar por que a gente está apurando determinadas situações. A questão da internação do CAPS, a Santa Casa tem esses 2 leitos, mas a internação, ela aí já é uma coisa que é do médico. Então, se o médico define lá, porque a conduta do médico, a gente não pode interferir, a gente tem que interferir na qualidade do atendimento dele. Mas se o médico define lá que o paciente, ele não é de internação, que ele é de permanência dia no CAPS, a gente não pode entrar no mérito dele. Que aí é uma... Agora, você me abre um parênteses, por favor, secretário? Eu fico feliz, eu queria que não tivesse nenhum. A minha pontuação foi que a gente percebe um número crescente desses pacientes no município. Olha, que ótimo que eles não estão precisando de internação, que o CAPS está tendo condições de tratar. Longe de mim fazer qualquer comentário sobre conduta médica. Que ótimo. Então, é só para esclarecer mesmo, porque às vezes
quem não é da área, às vezes não entende muito. Mas essa internação é do Estado, tá? É o Estado é que custeia essa internação, não é o município. Então, essas 2 vagas, elas ficam quando precisa de acionar, o médico, o psiquiatra faz o encaminhamento. Aconteceu um caso agora há pouco tempo, dessa internação, porque tem muitos casos que realmente tem que ir para a Santa Casa, tem que... Mas ele acompanha esse doente na Santa Casa? Ele tem autonomia? Sim. Ou o clínico que acompanha? Não, o próprio psiquiatra, ele acompanha. Inclusive, esse que teve algumas semanas atrás, o psiquiatra estava indo na Santa Casa fazer a medicação. Porque não tem como, né? Cada dia tem um médico lá, então, para acompanhar o caso. A questão da Santa Casa, eu ia pontuar coisa por coisa, mas... Você sabe muito bem, a maioria que sabe, nós ainda não renovamos o contrato da Santa Casa, nós estamos aditando e fazendo uma auditoria lá dentro para poder pegar esses dados. Então, da mesma forma que você também não concorda, nós também não concordamos com a forma como o serviço é ofertado. Aquela questão de porcentagem, a gente tem que saber como que a Santa Casa, o PA da Santa Casa, ele ocupa 60% de um determinado setor. Já prestou atenção numa coisa? Toda vez, você pode escrever, já é a segunda oportunidade que o senhor vem à Câmara apresentar o trabalho, e virá outras vezes até o final do mandato. Você vai falar tudo do terceiro setor, PSE, todo mundo vai ouvir e tal, e vão ficar o resto da audiência falando de Santa Casa. Tomara a Deus que não. É aquela questão, a gente quer. E você sabe muito bem que você tá acompanhando isso. Então, nós tivemos a reunião mês passado e que nessa reunião que foi liberada uma pessoa da gente para entrar lá para ter isso. Porque alguns dados foram alegados que não podiam ser passados para a gente por questões de ética, alguma coisa assim. Então, não precisa de passar nada para a gente. Se a gente tiver a funcionária lá para poder ter acesso a esses dados, não tem problema. A questão que eu tinha pedido do relatório detalhado, por nome, a Maria trouxe, né, Carlos? A Maria trouxe para a gente, que eu citei aqui na outra reunião, que é muito fácil mandar para a gente que foram atendidos lá, eu citei o exemplo de 170 raio-x de tórax PA, posterior anterior. Mas quem que fez? Quando? Não estou falando que tem desonestidade nisso, mas o computador aceita tudo. Se está lá 70 e a pessoa jogar 170, ou ela errou, bateu numa tecla lá e colocou sem querer, tem que provar. Então, é muito fácil colocar dados assim, igual você falou, e não comprovar. Então, essa situação eu pedi, eles não queriam enviar, acabaram alegando questão de gasto com papel, mas eu não queria papel, mandar para mim um arquivo por e-mail, já resolve. Que aí eu tenho condições de pegar, fazer um sorteio dali de 300 pessoas ali, fazer um sorteio, ligar para a pessoa e saber, olha, você foi tal dia na Santa Casa, você passou por tal médico, você fez, o que lá que você fez? Ah, fiz um negócio lá, o que foi? Você entrou numa sala, Pardal sabe muito bem, você entrou numa sala, tirou uma chapa, que é o que o pessoal fala, né? O nome da radiografia. Então, isso aí que eu pedi e que graças a Deus essa semana chegou, né, Carlos? Então, por que isso vem se arrastando? A solicitação está sendo feita desde fevereiro, mas só agora nós somos atendidos. Não na sua totalidade, mas a gente está chegando perto disso. Na questão aqui dos números, não tem como a gente fugir de números. Essa apresentação aqui é dessa forma mesmo. São números. Os dados, a secretaria tem, os vereadores têm porta aberta para chegar lá, sentar e discutir. Porque se eu for trazer dados que não sejam números em gráficos para cá, nós vamos ficar aqui 1 semana, 2 semanas discutindo. Então, a gente traz para tomar ciência. No Conselho de Saúde, o Conselho é deliberativo, ele aprova. Mas aqui a gente traz para tomar ciência e os dados a gente está lá aguardando vocês para a gente sentar, porque questão de ideias, igual eu falei, a gente conversa muito sobre isso, a gente aceita, né? E o que for realmente
o ideal, o que é o certo para a população, a gente... Ô Alisson, me abre só mais um parênteses eu prometo não falar mais. Nem eu. O que acontece? Durante anos, eu vou falar da minha primeira oportunidade aqui na Câmara em 2009. De 2009 a 2012, incansavelmente, talvez até de forma errada, a gente veio buscando soluções para melhoria na saúde em Caeté. As reclamações são as mesmas, as atribuições não mudaram, as reclamações continuam, enfim. Volto para a Câmara 4 anos depois, já estamos aí na metade do primeiro ano de uma legislatura. Continuamos falando a mesma coisa, como se os 4 anos que eu fiquei fora, a saúde não tivesse parado. Não estou falando eu, Pardal, com nenhum mérito, não. Estou falando que não mudou nada. Então, eu acho que a minha opinião, se tiver que sentarmos todos os vereadores, não só a Comissão de Saúde, inclusive mesa, todo mundo que tiver atribuído para sanar essas questões e partir de um ponto zero para a coisa começar a andar, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, sabe? A minha opinião é que a coisa fica assim, você vem com todo o gás, com toda a vontade, o Carlos ganha mais experiência, a turma, os seus colaboradores melhora tudo, mas a coisa não anda porque trava-se numa coisa que para mim é muito mesquinho. Porque falar de saúde, educação, ficar atrelada a dinheiro e a números, para mim é muito pobre. Sabe, eu acho que a solução, o resultado disso precisa muito mais. Com certeza. Né? Então, tipo números assim, servem para criar indicadores, né? Justamente. Então, fica esse negócio. Eu sempre repito aqui, quando eu pedi pedi uma audiência pública solicitando informações sobre o convênio, me mandaram uma pasta de fotografia. Então, a gente tem que aproveitar o momento. A gente tem percebido no Dr. John, que é o provedor lá do hospital, que ele está com muita vontade, sabe? E a gente tem que aproveitar a vontade, porque eu acho que ele não perdura, porque ele também já vai se desgastando tanto que talvez ele não continue. A gente tem que aproveitar esse mandato dele como provedor, ainda entendendo que ele está com essa vontade de mudar, e volto a repetir, eu não poderia sair dessa audiência sem colocar o que eu sempre pontuo, o nosso entendimento na comissão, a nossa percepção e talvez a nossa a cruel situação disso tudo está na gestão. Eu vou bater nisso enquanto me provarem o contrário. Você fala da Santa Casa. Da Santa Casa. Porque aonde você tem um gestor que está no cargo há mais de 5 anos e não mostrou nenhum resultado para a instituição, eu acho que nós estamos perdendo tempo com isso. E aí não adianta, porque você sabe, diante da complexidade, não adianta você querer se a parte mais interessada não está nem aí. Né? Então, eu percebo que nós temos que ser mais dinâmicos que estamos sendo, mas também não podemos querer fazer amigos nessa situação. Eu não estou aqui para fazer amigo na Santa Casa, eu estou aqui para resolver o problema do hospital, para trazer solução para quem precisa usar. Lá dentro tenho bons amigos, se quiserem continuar meus amigos entendendo que a minha bandeira é lúcida, estou às ordens, mas se achar também que eu estou querendo sacanear ou prejudicar alguém, pensem como quiser. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio, porque se for querer carregar bandeja de prata situações aqui, nós não vamos resolver nada e o pessoal aí fora vai ficar sendo crucificado do mesmo jeito. Em conversas informais nossas, você sabe que o meu pensamento é o mesmo, né? Dessa questão. Depois que eu assumi a secretaria, eu não tinha inimigo nenhum, eu criei. Mas eu já sabia disso, já sabia da consequência disso tudo, mas se eu assumir, eu vou até quando Deus quiser e o prefeito quiser, e eu também, né? Quiser continuar, porque eu não estou aqui para poder fazer amizade mesmo, não. Se eu assumir, foi para poder tentar e conseguir, com certeza, a gente já tem conseguido colher alguns resultados aí, por mais que tenha somente 6 meses, eu não estou preocupando muito com agradar ninguém. Então, eu falei aqui na última reunião,
Eu falei isso quando eu fui questionado em relação a algumas pessoas. Você lembra que eu falei? A gente não faz governo para 1, 2, 6, 7 pessoas, não. A gente faz para a população. Então, se eu resolver assumir, eu tenho que aguentar as consequências disso. Então, por essa situação da Santa Casa, só para finalizar, tanto é que a gente não tem, né, agora que a gente começou a abertura, que nós não renovamos o contrato. Era muito simples, muito fácil eu assumir lá e chegar e renovar o contrato e continuar do jeito que está. Então, eu como usuário da Santa Casa, que fui e quando preciso eu uso, eu quero melhorar o serviço. Então, para isso, a gente deixa de agradar a alguns setores, né? Mas a gente está batalhando em cima disso aí, desses dados, e mais para frente a gente vai ter a oportunidade também de trazer. Vocês estão acompanhando de perto, e eu não vou falar mais não, que o presidente da Câmara já está aqui quase me cutucando. Então, só gostaria de... Tem mais algum... Com a palavra, o vereador Fernando. Já é boa tarde, né, meus amigos? Bom, o Alisson, é rapidinho. Primeiro, da minha parte, eu não vou entrar muitos em números, não. Me chamou a atenção aqui na parte de fisioterapia, que parece que está tendo 66 atendimentos dias, é isso mesmo? É. São quantos fisioterapeutas que atendem? São 2. O Pardal, na última audiência, ele fez o mesmo questionamento. Ô, Nando. E Fernando, Nando. Irmão. Meu irmão. Isso aí, isso ainda é pouco. Sabe por quê? O fisioterapeuta ele é concursado para trabalhar 6 horas. Eu falei na última audiência que a gente tinha fisioterapeuta que não trabalhava 6 horas. Então, se a gente tem um fisioterapeuta trabalhando 6 horas, ele começa 7 e para 1 hora ele tem para fazer avaliação de novos pacientes, alta, o que for, alimentar sistema, e 5 horas de atendimento. E o outro a mesma coisa. Então, nós temos 10 horas de atendimento por dia. O Conselho Federal de Fisioterapia, ele fala que o fisioterapeuta ele tem uma capacidade em clínica de atender 8 pessoas. Então, se a gente multiplicar 8 vezes 10, que são 10 horas, nós temos uma capacidade, claro que tem a parte física lá, mas nós temos uma capacidade de atender 80. Só que aí a gente tem casos, igual os números não foram tão altos assim, vão melhorar porque nós tivemos profissional de férias. Então, agora a fisioterapia a gente está pensando com muito carinho, está planejando mais para frente aí, a gente vai fazer uma melhora grande. Eu não poderia sair, né? Eu estou na secretaria, não sou secretário, a gente vai sair da gestão, não poderia deixar de melhorar a fisioterapeuta por eu ser fisioterapeuta. Então, a população, eu já atendi o SUS 1 ano, a população ainda merece um atendimento melhor, uma estrutura melhor, e a gente está planejando isso aí para frente. Por mais que não tenhamos recursos, tenhamos vocês, vereadores, e o prefeito também, que tem contatos com o deputado para trazer emenda para a gente dar uma estruturada melhor nisso aí. Deus quiser. Sobre a auditoria, você falou há pouco na Santa Casa, é de conhecimento também da comissão, né, Pardal? Que foi feita uma auditoria bem dedicada, bem minuciosa, que, se não me engano, há 14 meses atrás, ou 16, não sei se o Carlinhos participou na época, né? Então, eu acho que esse documento também pode ser de validade Sim. muito boa aí, né? Não, na verdade, não é um documento, sabe? O Tulim fez alguns estudos, aí criou planilha, fez um relatório básico de uma folha e pouco, até foi enviado aqui para a comissão. Depois você cobra do Pardal, deve estar com ele, né, Guilherme? Okay. Esse estudo, e ele é muito importante, viu, Nando? Sim. Esse estudo é muito importante, a gente está usando ele também. Eu não posso deixar aqui de mencionar também, né, porque hoje, apesar de a gente estar com o objetivo aqui de ver os números, falar sobre humanização e atendimento, né? Eu acho que hoje a população que mais carece é isso, humanização, atendimento.
esclarecimento e transparência. E eu tenho visto que sua equipe está muito preocupada com essa parte. Então, não poderia deixar aqui de dar o parabéns para você, secretário, meu irmão, porque realmente isso é muito importante para a comunidade. E queria deixar você mais uma vez que estou à disposição, estou para apoiar. E, presidente, o Serginho pediu para avisar que ele teve que fazer um atendimento que estava agendado, mas ele deixou 2 perguntas, se poderiam ser feitas. Apesar que ela está fora do contexto aqui, mas eu vou fazer a pergunta porque ele pediu. Agência comunitário de saúde. Existe exigência legal para que o agente de saúde reside na área de abrangência do posto? Foi uma pergunta que ele fez. A outra, atendimento pediátrico na policlínica. Segundo o vereador Serginho, ele está recebendo várias denúncias que mães estão com dificuldade de atendimento para consulta puericultura? Puericultura. Ok. Que até 6 meses as crianças necessitam de acompanhamento periódico, porém ficam meses sem conseguir essas consultas. Foram as 2 perguntas dele. Tá. Obrigado. Te agradecer pelos elogios. Essa primeira pergunta aí sobre agente comunitário de saúde, isso aí é lei. O agente ele tem que residir no município. Teve um caso, né, do processo seletivo aí, eu acho que está sendo apurado. Essa questão o processo sai, a gente oferta a vaga, a pessoa vai e faz o processo. Agora, essa questão de se mora, se não mora, isso aí vai ser apurado. Não é nada por parte da prefeitura, pelo que eu tomei conhecimento até agora, né, Guilherme? Do que aconteceu, mas isso é lei. O agente comunitário de saúde ele tem que residir na região. Essa segunda, da policlínica, do pediatra, é aquela questão, né, gente? O Brasil inteiro e outros países aí que a gente tem conhecimento. A demanda é muito grande e a oferta é pequena. Então, é claro que gera uma fila. Eu não acredito que essa pessoa que comentou com o Serginho tenha esperado esse tempo todo. Se esperou, não foi agora nessa gestão que deu a entrada. A gente está revendo vários casos, várias situações, mas nós temos, na policlínica, nós temos o pediatra que atende muito bem, mas a quantidade de pessoas é maior. A puericultura, ela não é feita só pelo pediatra, não, tá? Nas unidades também são feitas. Inclusive, agora há pouco tempo, a maioria das unidades receberam mesa ginecológica nova, receberam equipamentos novos, e vai chegar mais coisa aí para frente. Então, isso aí depois eu converso com o Serginho aí e passo para ele essa situação. Mas é aquela questão, se a gente tem, quem dera se eu pudesse ter lá pediatra a semana inteira para atender todo mundo. Quem dera. Meu sonho. Mais alguma pergunta, Fernando? Não, só isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, presidente. Antes de finalizar, né, entrar nos agradecimentos da equipe de Alves, só queria colocar para você, Alves, que a gente acompanha, assim, a Secretaria de Saúde, a gente sabe as dificuldades, entende a questão do que o governo do Estado tem feito com os municípios, principalmente com Caeté, questão de cirurgias, questão de exames, até mesmo questão de transporte. A gente sabe que, com o passar do tempo, a demanda só aumenta, ela nunca diminui. Eu coloquei, há umas 4 semanas atrás, e falei, gente, não vamos ficar tocando muito no assunto de certos profissionais da Santa Casa, do convênio da Santa Casa, até mesmo porque a comissão, né, é bom ter esse entendimento que o Executivo está dando abertura para a Comissão de Saúde, para poder participar e dar a sua contribuição para que possamos fazer um convênio melhor ajustado lá. Nós estivemos na Santa Casa semana passada e a pressão em cima da Santa Casa está muito grande. Só gostaria de pedir, né, você e a sua equipe, que pudessem continuar cobrando dos médicos dos postos de saúde, ver uma possibilidade, não sei se isso vem a causar, né, um custo maior, de talvez colocar um posto de saúde esse final de semana de plantão e diminuir isso, descontar isso do convênio. Porque nós saímos de um convênio, Fernando, se eu não me engano, era de 60 mil há 4 anos atrás e passamos para 210, não é isso?
quase 200 Era mil. 80 e passou para 160, né, Carlos? Isso. E não teve, a gente não vê melhoria, muito pelo contrário, a gente só vê reclamação. E quando aperta a questão da Santa Casa, eles falam, mas não tem médico no posto de saúde, que tinha que ter um posto de saúde aí, às vezes final de semana, para estar atendendo, porque estão chegando na Santa Casa mesmo e estão mandando para o posto de saúde. Então, a gente fazendo a nossa parte com os médicos dos postos de saúde e a gente conseguindo ter esse bom atendimento, não vai ter essa justificativa mais da urgência e emergência. Com a palavra, Fernando. Com a palavra, vereador Fernando. Deixa eu então aproveitar. É só porque a gente sempre tem esse aumento de verba. Com a palavra. Aumento das verbas para a Santa Casa, a gente não é contra nenhum profissional que trabalha lá, mas o que a gente quer é resultado, que essas aumento de verba reflita no melhor atendimento. Na qualidade. E não em benefício de um ou de outros que estejam lá, né? Essa é a nossa expectativa. Obrigado, presidente. Nós temos aí... nós tivemos uma conversa, uma reunião lá na Santa Casa sobre a questão desse fluxo. Tivemos lá com a diretoria clínica, com a equipe gestora da Santa Casa, porque acontece isso muito. Nós temos a questão, tínhamos até então, a questão que não tinha médico na unidade de saúde, hoje tem. O médico tem um dia de folga na semana, claro que naquele dia ele não vai estar ali. Mas quando acontece do paciente procurar aquela unidade de saúde, e o caso dele realmente for de atendimento prioritário, naquele momento ele é direcionado para outra unidade. Isso tem acontecido em reuniões da coordenação, algumas não dá para me participar, a coordenação, a Júlia, a coordenadora, está cobrando muito isso aí. Então, a gente vai chegar perto de uma excelência nessa parte. Agora, tem a questão cultural também. A pessoa, em vez dela ir na unidade de saúde, ela já vai direto na Santa Casa. E chegar lá, tem que voltar mesmo, porque a Santa Casa não está ali para poder fazer esse atendimento de atenção básica. Então, tem essa situação. Uma outra coisa, eu não sei se eu falei na última reunião, mas vou falar para vocês aqui, porque na última ainda estava começando a nascer e agora a conversa já está num patamar bem bacana, que é o do internato rural. Então, nós vamos ter aí praticamente quatro estudantes, praticamente médicos, né? Que é o internato rural de saúde coletiva, é o último que eles fazem. Então, já passaram por cirurgia, por ginecologia, pediatria, e aí o último internato, que é a exigência do governo agora, na grade curricular deles, o de saúde coletiva. Então, a gente está em conversa com uma faculdade específica, está mais adiantado, mas eu estou conversando com 3. Então, a nossa ideia é ter aí 4 estudantes, além do médico, em cada unidade. Então, claro que o atendimento vai melhorar, o serviço vai ser mais humano, e essa questão de qualidade e humanização no atendimento, eu cobro deles todos os dias. Então, chega para mim uma situação, eu apuro, algumas situações são o usuário que não tem razão, né, que a gente não pode só escutar um lado, mas o serviço ele vai melhorar mais do que teve essa melhora nesses 6 meses aí. Vamos agradecer então ao Carlos, a Juliana, ao secretário pela presença aqui, desejar boa sorte, vão acabar com aquelas fichas lá da Policlínica da Odontologia, né, ver o que a gente pode fazer ali, está tendo algumas reclamações também, agradecer a presença, né, também dos funcionários que estão aí, tudo conforme o secretário falou que vai pagar o almoço. O secretário vai pagar o almoço com cheque do presidente da Câmara. E está encerrada a 5ª audiência pública da primeira sessão legislativa. Boa tarde a todos.